A luta entre Charles do Bronx e Ilia Topuria está se aproximando cada vez mais. E ontem, o Topuria concedeu uma entrevista ao ESPN da Espanha. E hoje, pessoal, tô trazendo aqui as declarações que ele fez. Também vou trazer aqui um trecho que vazou agora aí do Charles falando sobre a luta e também uma foto aí que vai deixar vocês com a pulga atrás da orelha. Simplesmente uma foto comparando o tamanho do Topuria com o de outro lutador e depois comparando com o Charles. Pessoal, o Topuria tá pequeno demais pro Charles, vocês vão ver só. A gente vai conferir tudo. Antes vou pedir aqui só pra você deixar seu like, clica aí embaixo no gostei rapidinho, ajuda demais e não custa nada, certo? Deixa aí o like, também te convido a se inscrever aqui no canal. Aqui você vai acompanhar tudo que rola no mundo do UFC, certo? Deixa o like, se inscreva, bora ver o que o Topuria tá falando? Tá aí, pessoal, bora ver as declarações que o Topuria fez na entrevista. Essa entrevista aqui eu não achei completa, porque foi uma entrevista que passou na televisão. Mas tem as falas do Topuria e o que ele falou aqui foi o seguinte, ó. Perguntaram pra ele sobre o Paddy Pimblett. Os dois já têm uma treta e tudo mais, pode ser que essa luta aconteça. E o Topuria falou o seguinte, ó. Abre aspas. Ele é outro hipócrita. Lembra daquela vez que dividimos uma coletiva de imprensa? Ele me disse, abre aspas. Olha, eu estou no card principal e você está nos preliminares. Fecha aspas. E agora eu tenho 2 cinturões. Onde você tá agora? Alguém sabe quem é o Paddy Pimblett? Declarou o Ilia Topuria ao ESPN espanhol. É, pessoal, clima aqui já de provocação. Os dois já trocaram farpas antes mesmo do Topuria mudar para a categoria do peso leve. Para quem não se recorda aí, rolou uma coletiva de imprensa, os dois participaram, iam lutar no mesmo card, e o Paddy Pimblett provocou o Topuria nas redes sociais. Falou ali que era por isso que os russos odiavam os georgianos, alguma coisa do tipo, né? Falando do Topuria, falando do povo da Geórgia, e o Topuria virou bicho, ficou maluco. Pra quem se recorda aí, teve até treta nos bastidores. O Topuria passou no corredor, viu o Paddy Pimblett e partiu pra cima dele. Mesmo o menorzinho ali, da categoria de baixo, o Paddy Pimblett já era do peso leve, Topuria já partiu pra cima, meteu-lhe um soco ali, rolou uma treta, rolou uns xingamentos, e o clima esquentou. Desde então, os dois vivem essa rivalidade, né? Agora, recentemente, eles deram uma esfriada e tudo mais, mas vocês estão vendo aí, o Topuria ainda quer essa luta. E ele continuou, Topuria falou o seguinte, abre aspas, mas a verdade é que se eu pudesse escolher uma luta, eu escolheria lutar contra ele, contra o Paddy, porque ele cairia feio, ia desabar como um idiota. Eu adoraria dar essa luta aos fãs, porque faz muito tempo que eu sinto que não vemos uma luta de verdade no UFC. Duas pessoas que realmente querem se bater. Fecha aspas, declarou Ilia Topuria sobre o Paddy Pimblett, falando aí que quer essa luta a todo custo. Ele já deixou muito claro isso, quer fazer uma super luta lá no Santiago Bernabéu, lotar os estádios, trazer o pessoal da Europa, da Inglaterra. Pra quem não sabe, né, fica próximo ali, tem como os caras irem da Inglaterra até a Espanha, não fica tão perto, mas é muito rapidinho ali, tem a passagem de avião e tudo mais, então a logística já tá montada, mas vai ter que passar primeiro dos caras, né? Porque não sei não se o Paddy tá no mesmo nível do Topuria, no mesmo nível desses caras aí. Mas enfim, essa luta aí a gente fala depois, sabe por quê? Porque agora o Topuria vai ter que primeiro passar pelo Charles, pessoal. Pois é, nada mais, nada menos do que pelo Charles do Bronx. Seguinte, ó. Vamos ver a fala do Ilia Topuria sobre o Charles, sobre a luta com o Charles, e depois eu vou mostrar uma foto pra vocês, vocês vão ficar aí surpresos. Olha só, abre aspas aí pra fala do Topuria quando perguntado sobre Charles do Bronx. Abre aspas, Charles é um grande lutador, eu diria que ele é um lutador lendário, um dos poucos ainda ativos no UFC, mas a verdade é que o estilo dele se encaixa perfeitamente com o meu, pra colocá-lo pra dormir no primeiro round, porque ele não tem mobilidade. Ele não se mexe, fecha aspas aí, declarou o Topuria, ó. Vamos aqui dar até uma olhada, ó. Falou que o primeiro Topuria é malandro, né, pessoal? Malandro. Primeiro ele vem elogiando, vem falando aí, ó. Charles é um grande lutador, um lutador lendário, um dos poucos ainda ativos no UFC. Aí ele já vem, né? Mas o estilo dele se encaixa perfeitamente com o meu pra colocar ele pra dormir no primeiro round, porque ele não tem mobilidade. Falando aí, né, que o Charles não se mexe, a questão aí da movimentação de cabeça, né, deixando a entender aí que o Charles é facilmente atingido e que vai colocar o Charles pra dormir. O cara é invicto e tá achando que é imortal, né, que é o cara imbatível, que ninguém pode vencer ele. Normal, tá invicto, a confiança tá lá em cima, mas a gente tá falando aqui
de um desafio muito maior na carreira do Topuria. É o favorito? De acordo com as casas de apostas, ele é. De acordo com os fãs, ele é. Mas eu tô me questionando cada vez mais isso, principalmente depois que eu vi essa foto aqui. Coloca a foto na tela aí, editor. Atenção aqui, pessoal. Olha essa foto aqui, ó. Ilia Topuria lado a lado do Raul Rosas Jr. Raul Rosas Jr. é um lutador aí de outra categoria. O cara é de outra... Que divisão que é o Raul Rosas Jr.? Vamos até ver aqui, ó. Olha aí, pessoal. Vocês estão vendo aí, eu fui até ver que peso que tá o Raul Rosas Jr., né? Qual categoria, porque eu tava em dúvida se ele era peso pena ou peso galo. E ele é peso galo, pessoal. Abaixo do peso pena. O Topuria era da categoria do peso pena e subiu para o peso leve. Então aqui a gente tá falando, ó, de duas divisões de diferença. Não sei se na época que o Topuria ainda tava no peso pena, provavelmente sim, então tava um pouco mais leve. Não sei se essa foto é recente, se essa foto aí é da última luta aí do Topuria, do Raul Rosas Jr., alguns meses atrás. Mais uma coisa que é fato, a diferença de tamanho. Vocês estão olhando aí falando, ah, João, mas aí o cara, pô, é só um pouquinho menor do que o Raul Rosas Jr., tá tranquilo. Ah, é? Olha só então a comparação do Raul, que é maior do que o Topuria, com o Charles, que vai enfrentar o Topuria. Roda o vídeo na tela aí, editor, do encontro do Raul Rosas Jr. com o Charlinho, pro pessoal aí ver a diferença do tamanho, pra sentir o drama, como que vai ser. Tá aí, pessoal, vocês viram aí também o encontro do Charles agora com o Raul Rosas Jr. e, querendo ou não, a diferença de tamanho entre o Charles e o Topuria, se a gente analisar aí o encontro dos dois, é discrepante. A gente tá falando aí de uma diferença de tamanho expressiva, bem expressiva. Pode ser que o Topuria tenha muitas dificuldades aí no peso leve. Pode ser que se adapte rápido, muito bem. Pode ser. É novo, é forte, tem poder de nocaute, mas a gente tá falando aqui da categoria mais temida, a categoria do peso leve. O Charles é outro nível. E olha o tamanho do Charles. Se a gente olhar, pessoal, isso daí na luta vai fazer diferença sim. De acordo com o próprio Topuria, no peso leve, ele tá se sentindo muito bem. Falou que tá muito forte, que tá pesado ali, que já tá sentindo o peso leve pronto e que quando tocar no queixo do Charles, essas foram as palavras do Topuria, ele vai explodir o Charles. Explodir. Essas foram as declarações. Declarações pesadas, né? Fortes, né? Na verdade. O cara tá bem confiante. E o Charles falou algo parecido. Olha só o que o Charles falou sobre o seu poder. I've never seen Justin Gaethje went flying like that, bro. He dropped him and he went flying. The way he talks about his power, Gaethje, he said it was like an electric battery or something. I'm like, Jesus Christ. Uma pilha de carro, Sim, uma bateria de carro. Isso é bom porque, tipo, ele era o cara mais temido da categoria, o cara que falava que todo mundo batia mais duro, e você escutar isso do cara que falou isso, então isso é importante, isso aí mostra quanto que a gente é gigante, quanto que a gente tem poder de fogo realmente na mão. It's important when you hear that from the hardest hitting dude in the division. Literally. That's proof of how hard he hits, you know? É importante considerando com quem você vai lutar no próximo. Sim, com Falou certeza. muito do poder da mão dele, mas a sua também. É um cara duro, como eu falei, tá vindo da categoria de baixo, então tem que respeitar os pesos leves. He's coming for the featherweights, you need to respect these lightweights, you Yeah. know? Dude, you're probably one of the hardest hitting light. Do you think you hit harder than Ilya? Com certeza. For sure. Yeah. Vocês viram aí, quando perguntado sobre quem tem mais poder, o Topuria ou o Charles falou que é ele. Falou, com certeza eu bato mais forte do que ele. Citou até a história do Justin Gaethje, né, que o Justin Gaethje, quando lutou contra ele, falou que nunca apanhou tão forte na vida, que o soco parecia ali uma descarga de bateria, então a parada ali é diferente. Charles que acertou aquela mão, né, Justin Gaethje foi a knockdown ali, caiu no chão já desnorteado, depois foi finalizado. E não é fácil acontecer isso aí com o Justin Gaethje. Então, dá pra ver realmente que o Charles tem a mão pesada. Se essa mão conectar no Topuria é menor, será que ele vai aguentar o tranco? É um grande mistério. O mesmo se aplica ao Charles. Se a mão do Topuria entrar, será que o Charles vai aguentar? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Nós vamos ficar por aqui, pessoal. Quero saber o que vocês acharam aí. O que vocês acharam das declarações do Topuria, falando sobre o Charles, sobre o poder de nocaute, falando aí que vai passar o trator, que vai explodir o Charles. O cara tá confiante. E aí o Charles também falando aí sobre o seu poder. Confiante no que tem nas mãos. E o principal aqui, pessoal, que eu quero saber de vocês. Essa questão do tamanho. O que vocês acharam da comparação do Topuria com o Raul Rosas Jr. e depois a comparação do Charles com o Raul? Vocês acham que esse tamanho aí, que essa diferença de tamanho vai fazer a diferença na luta? Deixa aí a sua opinião, certo, pessoal? Deixa o like também se viu o vídeo até o final. Tamo junto, se inscreva aqui no canal pra sempre estar por dentro do que tá rolando. E é isso. Grande abraço, tá rolando vídeo novo aqui, ó. Só clicar e conferir. Tamo junto, pessoal. Até mais.